Sejam todos muito bem-vindas a mais uma live Alergia Alimentar com a Isa. E aqui nós conversamos sobre como acabar com os sintomas da alergia alimentar do seu filho. Eu sou Isabela Jardim, para quem ainda não me conhece, sou nutricionista e especialista em ajudar mamães a acabarem com os sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é o seguinte: alimentos veganos não são para alérgicos. Por quê? Vocês vão entender melhor isso hoje. Muita gente, especialmente quando a criança é alérgica a ovo, leite ou qualquer outro alimento que seja de origem animal, as pessoas acabam utilizando produtos veganos. Então eu já vi assim em muitos grupos, em muitas conversas entre mamães que têm crianças alérgicas, às vezes dando essa orientação umas às outras. Olha, se o seu filho tem a PLV, dá o leite tal que é vegano, né? Compra da marca tal que é vegana, ou vai no restaurante tal que faz comida vegana. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque comida vegana não é comida para alérgico. Comida vegana é comida para quem é vegano, ou seja, para quem não come nada de origem animal. Mas aí você pode pensar assim, mas se a comida vegana, ela não tem nada de origem animal, meu filho tem alergia a alguma proteína de origem animal, esse é um alimento destinado a pessoas que não comem nada animal, então logo eu posso oferecer para o meu filho. Mas por que a gente diz que o alimento vegano ele não é para pessoas alérgicas? Porque são públicos, vamos dizer assim, bem diferentes, né? Embora a base seja a mesma, né, de fazer um alimento sem leite, sem ovo ou sem qualquer proteína de origem animal, o vegano, ou melhor, um alimento para ser considerado vegano, ele só precisa não ter esses ingredientes como leite e ovo como parte dos ingredientes principais, mas não precisa necessariamente ter cuidado com os traços de alimentos. É claro que isso não significa que todo alimento ou qualquer alimento vegano vai ter traços, mas significa que ele pode ter traços e que, portanto, não é um alimento destinado para alérgicos, tá? Ele pode ter traços, ele pode sofrer com contaminação cruzada e pode ter falhas no rótulo, porque não é específico para um alérgico. É diferente de você comprar um substituto do leite ou qualquer outro alimento que está escrito lá que é para alérgicos, né? Quando, por exemplo, você compra de alguma das empresas que são parceiras nossas, né? Que são nossas parceiras do programa Chega de Alergia, são empresas que fazem produto para alérgico. Então é diferente, né? É diferente porque é uma empresa que já sabe que tem que tomar cuidado com todos esses detalhes. E que a empresa que faz um alimento vegano não necessariamente se atenta a isso, porque a pessoa que é vegana, ela não vai ter nenhum problema de ter um traço ou uma contaminação cruzada, problema para a saúde dela, eu digo, né? Não vai haver nenhum problema para ela. Ela só não quer consumir aqueles elementos, né? Aqueles ingredientes de origem animal por conta de mais do que uma questão de saúde, uma filosofia. Porque o veganismo, ele é um estilo de vida, né? Ele é um estilo de vida onde a pessoa opta por não consumir nada de origem animal. E quando a gente fala não consumir nada de origem animal, a gente inclui aqui qualquer coisa que seja de origem animal. Eles não consomem, por exemplo, um sapato de couro, uma roupa que tenha couro, uma roupa que tenha qualquer coisa que tenha vindo de um animal, não consome mel, porque o mel é de origem animal, muitas vezes não consome gelatina quando ela usa aquela parte do tanino, né, do boi para solidificar. Então, o vegano vai além de não comer proteína de origem animal. Eles não usam nem no dia a dia. Então, qualquer coisa que vocês imaginarem que tenha vindo de animal, de inseto, né, de qualquer outro ser vivo, eles excluem do uso diário deles. Então, esta é a filosofia principal do veganismo. Então, só basta não ter esses ingredientes que, tudo bem, já pode levar o selo de produto vegano. O produto para alérgico é diferente. Quando ele é específico para alérgico, ele precisa ter muito cuidado também com contaminação cruzada e com os traços de ingredientes que podem ser potenciais alergênicos, né? Então,
Por isso que a gente sempre tem que ler rótulo. E por que que eu tô falando, por que que eu quis trazer esse tema para vocês? Porque a gente já falou várias vezes sobre leitura de rótulos e sobre a importância de você saber exatamente o que você tá comendo ou oferecendo para o seu filho alérgico comer. Mas às vezes quando a pessoa pensa, é vegano, então é óbvio que não tem, às vezes nem lê rótulo, né? Então quando que um alimento vegano vai servir para uma criança que é alérgica? O alimento vegano vai servir para a criança alérgica quando eu pego uma receita vegana e faço essa receita na minha casa. Porque aí eu sei que eu não estou colocando nada. Claro que desde que seja uma pessoa que está cozinhando, ou se for a própria mamãe que está cozinhando, saiba que tem que ter os utensílios separados, tomar todos os cuidados com contaminação cruzada, com traços de alimento, com ambiente, etc. Mas se você tiver esses cuidados, aí tudo bem você usar uma receita vegana, porque a receita vegana com certeza não vai levar nem leite de vaca e nem ovo. Mas sempre pensando, sempre tendo em mente que, principalmente quando for um alimento pronto, o vegano não é específico para quem é alérgico. Então tomem muito cuidado com isso, até porque acredito que já falei para vocês em outras aulas, mas não é obrigatório que uma empresa que manipule um alimento dentro do próprio estabelecimento, então, por exemplo, uma loja que vende produto vegano e que ela mesma faça pão vegano, bebidas veganas, sobremesas veganas, não é obrigatório ter aviso para alérgico no rótulo, ele só é obrigatório quando vende lá da indústria. Então, muitas vezes você nem vai conseguir encontrar esse aviso no rótulo de um produto vegano que foi feito de forma artesanal. E aí, às vezes, você vai lá e pergunta para a atendente da loja, esse produto aqui tem ovo, tem leite? Ela vai falar, não, claro que não, o produto é vegano. Só que ela não sabe, né? Ela não sabe se o alimento tem traço, se não tem, se teve contaminação cruzada, porque ela não sabe disso, ela não vive o mundo da alergia. O que tem na cabeça dela é essa filosofia vegana, então não tem como ingrediente principal, isso com certeza, tá? Mas a gente precisa então tomar muito cuidado com esse tipo de orientação. É vegano, usa tal coisa vegana. Até pode ser que o vegano se encaixe. Pode ser que mesmo sendo vegano, que você leia o rótulo e veja que aquele alimento é seguro, né? De repente você olha lá, lê o rótulo e vê que no rótulo não tem traços, não tem nenhum problema, então tudo bem. Mas isso foi uma coincidência. Alimento vegano não é para alérgico. Tem uma mamãe aqui, a Janaína, tá comentando aqui no Instagram que ela acabou comprando um sorvete vegano e aí ela viu que ele compartilha maquinário. Janaína, você viu isso? Tava no rótulo? Ou você perguntando para a pessoa que fez? Fala aqui para mim como que foi que você descobriu que ele compartilhava maquinário. Porque se é um produto vegano que veio de lá da indústria, ele é obrigado a colocar no rótulo o aviso. E se for uma empresa idônea, uma empresa que segue as regras, eles colocaram esse aviso no rótulo. E aí você vai saber que se contém traços é porque provavelmente compartilha maquinário, porque afinal de contas não faz parte dos ingredientes principais. Agora, se for artesanal, a gente tem que perguntar, né, no lugar onde faz. E a Priscila tá fazendo uma pergunta também, como saber se a alergia é de traços também? Então, Priscila, na verdade, não tem como saber sem ser no dia a dia, sem ser na prática, tá? Então, como que a gente faz para saber se a criança reage a traços? Observando, de fato, como que ela reage no dia a dia. Agora, é claro que ninguém vai querer fazer experiências, especialmente quando a criança ainda não está estabilizada. Por isso que eu sempre falo para vocês, a criança, você descobriu agora que a criança é alérgica, ela ainda não está estabilizada, ela mantém sintomas ainda, porque você começou há pouco tempo o tratamento, ou ainda não faz o tratamento da forma correta, você vai agir como se você soubesse com certeza que reage a traços. Então você vai tirar completamente até os traços. Depois, quando essa criança estiver estabilizada, sempre fazendo um acompanhamento com um profissional, você vai ser orientada, muito provavelmente por esse profissional, a tentar utilizar alimentos com traços. E aí você vai saber se a criança reage ou não, porque não tem nenhum exame, né? Às vezes, quando é uma criança com alergia mediada, que é aquela alergia que aparece no exame, que aparece exame de sangue ou exame de pele, né? Se der um valor muito alto, a gente também já desconfia que seja uma criança que reage a traços, tá? Mas isso também não é regra. Então, por isso, a gente vai mesmo
perceber isso no dia a dia, tá? Às vezes até por um acaso, às vezes seu filho comeu lá alguma coisa que você viu que não tem como ingrediente principal, mas depois você acaba descobrindo que tinha traços. Nossa, eu dava aquela bolacha, tinha traços e eu não sabia. Só que ele ficou bem, ele não reagiu. Então, significa que não reage a traços, né? Mas a gente sempre vai partir do princípio de que todos reagem a traços enquanto a criança não está estabilizada. Tá bom? E uma outra coisa também, um outro indício de que a criança provavelmente reage a traços é quando é bebezinho que só mama no peito e já está desenvolvendo sintoma de alergia, porque a quantidade de proteína que é passada através do leite materno, ela já é uma quantidade menor. Por isso existem crianças que vão ser diagnosticadas com a PLV, alergia a ovo, etc., só depois da introdução alimentar, que aquela quantidade menor que é passada pelo leite não chega a fazer efeito na criança. Então, isso é um indício de que a criança, quando a criança já reage enquanto só mama no peito, é um indício também de que ela reage a traços. Mas isso tudo é muito relativo, até porque quanto mais a gente protelar, quanto mais a gente demorar para fazer o tratamento da forma correta e estabilizar esses sintomas, a criança vai ficando mais sensível e mais reativa. Então, a gente dizer que a criança reage a traços ou não precisa ser necessariamente uma característica fixa da alergia dela. É uma criança que é tão alérgica que sempre vai reagir a traços. Pode acontecer isso? Pode, principalmente quando é IgE mediada, né? Que são aquelas crianças que têm mais risco de anafilaxia e tudo mais. Mas pode ser temporário por conta do quadro, né? De estar uma criança que ainda não se estabilizou, que não está fazendo o tratamento direitinho, que não fortaleceu o sistema imunológico e etc. E enquanto ela não chegar nesse equilíbrio, ela vai ficando reativa a cada vez, reagindo com uma quantidade cada vez menor de proteína. E aí ela pode passar a reagir a traços também. É por isso que enquanto não tiver estabilizado, a gente vai partir do princípio que todo mundo está reagindo a traços. E aí depois, mais pra frente, é que a gente vai fazer o teste, né? Até porque o próprio TPO, para ver se a criança desenvolveu tolerância, a gente também só faz depois que a criança está estabilizada por no mínimo 6 meses. Porque a gente vai ter que testar uma hora, né? Para a criança, existe uma grande probabilidade, 90% das crianças que são a PLV ou alergia a ovo, elas desenvolvem a cura. Então a gente não pode, foi diagnosticada e aí o resto da vida você nunca mais testa para ver se a criança desenvolveu tolerância. A chance de ter desenvolvido ou de chegar a desenvolver é muito grande. Então a gente tem que testar de tempos em tempos, tá? Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, Priscila. Você me perguntou, então, como saber se tem alergia a traços? Essa é a forma de saber, porque não tem nenhum exame. Não existe um exame pra gente fazer que fala, ele talvez dê algum indício, né? Mas aí também tem que ser IgE mediada, porque as crianças que não são IgE mediada, que são aquelas que não vão aparecer no exame, elas também podem reagir a traços. E aí sim é que não tem exame, né? Porque não tem exame nem para diagnosticar. Exame que eu falo, esses laboratoriais, né? Que a gente está acostumado. Porque quando a gente fala de exame, a gente já pensa logo em exame de sangue, coisas assim, né? A Janaína falou que não estava no rótulo, ela entrou em contato por e-mail. Olha como você fez bem, porque tem muita gente que não faz isso, Janaína, porque acha que o alimento vegano é para alérgico. Por isso que eu quis falar para vocês que o alimento vegano não é para alérgico. E no caso aqui, da Janaína, que tá contando pra gente a história dela, não tinha nada no rótulo. Ela teve a lucidez aí de ligar na empresa para perguntar, deixa eu ter certeza, já que não tá falando nada no rótulo, aí ela ligou e descobriu que eles compartilham maquinário, ou seja, não tem como ingrediente principal, mas pode conter traços. E aí, para uma criança que ainda não está estabilizada, isso pode ser sério, né? Minha filha tem a PLV IgE mediado, reage com anafilaxia, nunca dê industrializados. Mediado reage com anafilaxia, nunca dê industrializados, que tem escrito pode conter por medo mesmo. Eu acho que é isso mesmo, Janaína. Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Não é para dar nada com traços, não. No caso dela, ela já está estabilizada. É isso que você está falando? Se ela já está estabilizada, eu acho que você até pode tentar, mas sob a orientação do médico que acompanha ela, do profissional da saúde que acompanha ela, porque assim, eu não posso dizer para você numa live
já que eu não conheço toda a história da sua filha, ela não é minha paciente, mas então eu não posso falar para você, não, pode testar, vamos testar, não vamos testar, eu tenho que conhecer mais detalhes da história. Então por isso que eu tô falando para você conversar com um profissional que acompanha, porque às vezes, mesmo que a criança seja IgE mediada, porque toda criança que for IgE mediada, ela pode reagir com anafilaxia, tá? Então, toda criança vai ter aí esse risco, mas a gente tem que testar algumas coisas, né? O próprio TPO e tudo mais, com o tempo, para ver se a criança está desenvolvendo tolerância, tá? Mas tudo isso você tem que conversar com o médico, com a pessoa que acompanha, porque principalmente quando é IgE mediado, os próprios testes de provocação oral, o TPO, ele deve ser feito em ambiente hospitalar ou num laboratório, para se a criança entrar em anafilaxia, ter como acudir. Então, você não pode fazer em casa, por exemplo, como poderia fazer também sob orientação, tá, gente? Não é para pegar receita na internet e fazer TPO em casa por conta própria. Também com orientação das quantidades de alimento, tipo de alimento, quantas vezes no dia e tudo mais. Mas quando não é mediado, a gente pode orientar até fazer em casa, dependendo da idade da criança, da alergia, etc, tá? Mas no caso do mediado, a gente orienta que seja feito em ambiente hospitalar. Ela estava estabilizada, porém teve anafilaxia 12 dias por ingerir carne de porco, então cancelamos o TPO. Ai, tadinha. Mas observa também a questão da carne de porco, porque pode ser que ela não tenha alergia à carne de porco. Pode ser que tenha acontecido o que a gente chama de reatividade cruzada. Eu já expliquei para vocês o que era reatividade cruzada numa outra live, mas vou explicar aqui rapidinho só para você entender. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo, mas a reatividade cruzada é quando o organismo confunde uma proteína que é parecida com aquela proteína que a criança tem alergia e acaba atacando ela também. Mas isso acontece quando a criança, por mais que ela esteja estabilizada ou coisa do tipo, que ela ainda está muito sensível, né? Então aí o organismo pode confundir, ou quando o organismo ainda é muito imaturo. Também pode ser isso, porque às vezes ela está estabilizada, ela está bem, mas o sistema imunológico ainda está imaturo, então ele ainda vai fazer essas confusões aí. Então isso é o que a gente chama de reatividade cruzada. Não quer dizer que ela tem alergia também à carne de porco, mas nesse momento o organismo está confundindo. Mas eu acho que você fez super bem também de cancelar o TPO, porque como é que você vai fazer um TPO com a criança tendo acabado de passar por uma crise? Pode ser que esse resultado seja um falso negativo, né? Pode ser que ela reaja no TPO por conta de ter passado por um quadro, né, de anafilaxia muito recente. Então eu acho que você fez muito bem. Inclusive, a gente orienta também que não consuma aqueles alimentos que eu falei, acho que eu comentei sobre eles ontem, comentei também numa outra live, os alimentos que aumentam estamina, porque eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão dar, no caso dos alimentos que aumentam a estamina, não é exatamente uma reatividade cruzada que vai acontecer, mas como eles aumentam a produção de estamina, vai fazer com que a criança tenha sintomas de alergia mais, como que eu posso dizer, sintomas maiores, sabe? Vai enfatizar esses sintomas e aí a gente também pode ter uma sensação falsa de que a criança tem alergia a outras coisas. Você não tinha ouvido falar nisso ainda, Janaína? Tem algum exame de laboratório para diagnosticar a PLV, deve ser, né? Minha bebê tem 5 meses, prematura, e a médica está suspeitando. Então, Alexa, tem. Só que depende do tipo de alergia. Se for uma alergia mediada, eu falei sobre isso na live de ontem, não sei se você assistiu a live de ontem. Se for uma alergia IgE mediada, que é aquela alergia que usa a imunoglobulina E, né, que IgE é a abreviação de imunoglobulina específica. Então, quando é uma alergia, legal, Janaína, que bom, então a gente se vê semana que vem nas aulas, se você já se inscreveu. A alergia IgE mediada é aquela que usa, então, essa imunoglobulina específica. Se for uma alergia mediada, vai aparecer no exame de sangue, tá? Aí é só você fazer o exame de sangue e já vai aparecer lá. Só que não existe só esse tipo de alergia, mesmo que seja PLV. Então eu já expliquei isso várias outras vezes, mas vou relembrar porque isso é uma pergunta, olha, é uma pergunta que me fazem praticamente todas as lives. Então vou explicar de novo. Quando a gente pensa no sistema imunológico, a gente sempre pensa logo de cara nas imunoglobulinas, que são aqueles glóbulos brancos, glóbulos de defesa que a gente tem, que estão no sangue. A gente sempre pensa neles, mas a gente não tem só
esses glóbulos como fazendo parte, né, do nosso sistema de defesa. Então o nosso corpo, às vezes, ele utiliza outros meios para defender o corpo. E quando ele faz isso, ele pode não usar uma imunoglobulina específica, ele pode não usar o IgE. E aí, quando acontece isso, a gente fala que é uma alergia não IgE mediada. Não é mediada. E tem a alergia que é mediada, que usa esse IgE. Então, quando ela usa, sim, vai aparecer no exame de sangue. Mas se for um tipo de alergia que não usa o IgE, não vai aparecer no exame de sangue. Aí a gente tem que partir para uma outra forma de investigação. Eu imagino que se a médica está desconfiando, é porque o quadro clínico da sua filha, o que você contou para ela durante as consultas e etc., deve estar fazendo ela desconfiar disso. Então, por isso, ela vai pedir o exame. Se o exame dá negativo, mas a criança tem sintomas claros de que ela pode ter a PLV, a sua médica vai ter que passar para um outro tipo de investigação, que é o teste de provocação oral. Porque se for uma alergia não mediada, essa é a única forma da gente diagnosticar, tá? Então, até falei na live de ontem que a gente precisa usar um tripé, né? Que são 3 passos para diagnosticar: história clínica, exame laboratorial, que seria o exame de sangue, e o TPO, se for necessário. É claro que, dependendo do tipo de alergia, se é mediada ou não, a criança vai ter uma tendência a ter mais sintomas que condizem com a situação. Por exemplo, normalmente as crianças que são mediadas, que são essas que usam a IgE e que, portanto, vai aparecer no exame de sangue, costumam apresentar sintomas na pele. Então, criança que apresenta urticária, dermatites, às vezes inchaço na boca, nos olhos, nas partes mais molinhas do rosto. Criança que costuma ter problemas respiratórios, toda hora com infecção de garganta, de ouvido, muita produção de muco. Normalmente tem esses sintomas e acompanhados de algum sintoma gástrico, mas o sintoma gástrico não precisa ser um sintoma assim, pode ser que seja, mas ele não precisa necessariamente ser um sintoma assim muito, como que eu poderia dizer, muito sério, muito grande, né? Não precisa ser assim, cólicas absurdas, diarreia, vômito. Não, a criança pode ter apenas, por exemplo, gases, um desconforto abdominal, né, um inchaço abdominal e ter esses sintomas na pele, e aí já é um indício de que provavelmente é IgE mediada, se for por causa da alergia. E se for uma criança que tem mais sintoma gástrico, aí existe uma probabilidade maior dela não ser mediada. E aí vai ter que fazer outro tipo de exame, como eu falei. Mas, ai gente, vocês vão brigar comigo que eu falo sempre a mesma frase, que já tá virando meu bordão, falar pra vocês que a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas, porque isso não é regra, não é regra. Aliás, antes tivesse regra, né, nas alergias alimentares, ia facilitar muito a vida da gente, tanto a nossa, como profissional que tratam as alergias, quanto vocês, mamães, né? E no meu caso, eu sou uma profissional que trata alergia, mas que também é alérgica, então também ia facilitar a minha vida, né? Ou seja, eu adoraria que existisse uma regra, que a alergia fosse assim, é assim, 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 sempre, mas não é. Tem criança que a IgE é mediada, mas que confunde os sintomas porque parece mais sintoma de não mediada e vice-versa. Às vezes aparece positivo o IgE, mas a criança não tem alergia. É uma confusão. Às vezes não aparece, mas tem. É que não é o que vai acontecer na maioria dos casos, mas sempre tem uma exceção. Então, alergia alimentar a gente tem que tomar bastante cuidado. Ela me passou uma dieta. Minha filha está chorando muito para dormir e ela só mama no peito. Ela deve ter passado para você uma dieta sem leite e derivados, né? Mas, se ela não te explicou detalhes sobre a dieta, é bom você procurar, não precisa ser eu, você pode procurar qualquer outro nutricionista especialista em alergia alimentar, porque eu atendo muita mãe que não recebe a orientação correta e aí acha que a criança está tendo alergia a outras coisas e vai tirando, até chegar uma hora que não aguenta mais amamentar, não aguenta mais manter a amamentação, porque produzir leite, né, amamentar, exige muito do nosso corpo, então a gente não pode neste momento ter uma dieta muito pobre, né? E às vezes o profissional, não estou dizendo que é o caso da sua médica, né, da sua pediatra, só estou falando de um modo geral para você ficar atenta. Alguns profissionais não explicam que as mamães às vezes vão ter que tomar cuidado com traços, com produto de higiene, não ensina como que lê rótulo, não fala para você que a criança pode demorar um certo tempo para estabilizar, pode demorar até uns 15, 20 dias, dependendo do grau de alergia, do grau de sensibilidade. Isso também muda de uma criança para outra em relação
a sistema imunológico, né? Você está dizendo que a sua filha é prematura. Normalmente as crianças prematuras, elas têm mais predisposição a desenvolver alergia alimentar justamente porque o sistema imunológico é mais imaturo ainda. Então a gente tem que ver todo esse contexto. Eu tô te falando isso pela minha experiência profissional. Eu atendo muita mãe que fala assim pra mim: ai, Isabela, olha, a minha filha foi diagnosticada, meu bebê é diagnosticado com a PLV, e aí ela falou pra mim tirar leite e derivados, mas aí eu não sei se eu fiz alguma coisa errada ou se minha filha tem outras alergias, mas faz 2 semanas que eu tô fazendo a dieta e não sara, não melhora. Então eu tô achando também que tem alergia de ovo, também tem alergia de não sei o que. E aí você começa a procurar coisas na internet, conversar com outras mães, e aí vai virando aquela bola de neve, até que chega uma hora que você já tirou tanta coisa da sua dieta que você desiste de amamentar. E a amamentação, gente, é uma coisa super importante para ajudar no tratamento da alergia alimentar, porque o leite materno, ele ajuda a amadurecer o sistema imunológico. Deixa eu ver o que você tá falando aí. Ah, por nada. Tem uma nutri na equipe da pediatra me acompanhando e praticamente não estou comendo nada. Eita! Mas não basta ser nutri, tem que ser especialista em alergias alimentares, tá? Tanto pediatra, nutricionista, até mesmo alergista, ou gastro, tem profissional que não é especializado em alergia alimentar. Eu já peguei muitas mamães desesperadas, muitas crianças que receberam orientação errada desses profissionais, tá? Então, não basta só ser um profissional formado nisso ou naquilo, tem que ser especialista em alergia alimentar, porque às vezes o alergista é um ótimo alergista, mas quando se trata de alergia alimentar, aí foge um pouquinho da especialidade dele, porque a alergia alimentar, diferente dos outros tipos de alergia, você só consegue tratar com dieta, porque ela é alimentar, não tem um remédio, não tem um exame, não tem. Tem que fazer. Você não tá vendo melhora? Alguma coisa pode estar errada na orientação, tá? Porque de fato não precisa tirar tudo, não. Então, tem muito profissional, até porque isso era uma orientação que a gente dava antigamente. Tem profissional que às vezes é especializado, mas também não se atualiza. Então, antes, o que a gente ouvia sobre alergia alimentar? Que a gente tinha que tirar tudo, né, que a gente tinha que retardar a introdução alimentar dos alimentos potencialmente alergênicos, né, então as oleaginosas, frutos do mar, né, frutos do mar, peixes e frutos do mar, o glúten, o ovo, independente da criança ter alergia ou não, como que... Ah, foi indicação de uma amiga sua? Que bom! Agradeça a ela por mim. Então, antigamente acreditava-se nisso, né? Você deve retardar. Olha, se a sua criança é alérgica, não dá nada desses outros alimentos que também são potencialmente alergênicos. Deixa pra dar só depois que ela fizer 2 anos. E hoje a gente sabe que não é assim. A gente retardar muito aumenta as chances da criança desenvolver alergia também. Então, tudo tem o seu tempo certo, tá? A gente não pode oferecer antes, porque a exposição precoce também vai aumentar as chances de desenvolver alergia alimentar, mas retardar muito também. Então tem que fazer tudo no tempo certo, tá bom? E manter a amamentação é super importante, viu, Alexa? Se você puder procurar uma orientação para que você consiga manter, sabe por quê? O leite materno, ele é um alimento vivo, né? A gente não passa só a nutrição pro bebê, a gente passa também os nossos anticorpos. E isso fortalece o sistema imunológico da sua bebê. E aí, quando a gente tira o leite materno e dá a fórmula, não que a criança não vá conseguir amadurecer desse jeito também, claro que sim. Mas as crianças que são amamentadas no seio, mesmo que ela tenha alergia alimentar, ela tem menos sintoma do que se ela não fosse amamentada. Então, se sua filha tem muitos sintomas sendo amamentada, imagina se ela não fosse, entendeu? Então, é isso que acontece, tá? Então, mantenha a amamentação, por favor. Eu sei que é difícil, mas você precisa receber uma orientação errada também, né? Porque quem é que vai aguentar amamentar sem comer? Não, aí não dá. Aí não dá. Fora as dificuldades, os obstáculos que a gente já tem, né? Por amamentar. Eu sei porque eu amamentei os meus dois filhos e não é assim um mar de rosa. A gente tem algumas dificuldades mesmo que a criança não seja alérgica. Aí, além de tudo, ter que fazer uma dieta super restrita, não dá, né? Mas eu vou te esperar então lá na semana, chega de alergia, começa a me seguir aqui, ativa sininho. E no fim, hoje eu trouxe o tema da alimentação vegana não ser específica para alérgico, e no fim a gente conversou sobre tantas outras coisas que o tempo da nossa live está acabando. Mas, pra gente encerrar a live de hoje,
Eu quero lembrar vocês, então, que alimento vegano não é específico para alérgico. Então, tomem muito cuidado quando comprar um alimento vegano de ler o rótulo, se ele for industrializado, ou de entrar em contato com o fabricante. Se for num local, num restaurante, sei lá, que faz comida vegana, tenta conversar com a pessoa que cozinhou, verificar se existe o compartilhamento de maquinário, de utensílio e etc, porque pode ter traços no alimento vegano. O alimento vegano não foi feito especificamente para alérgico, foi feito para veganos, certo? A gente vai usar mais as receitas veganas, né? Porque daí a gente pode fazer em casa e em casa a gente não vai compartilhar utensílio e tudo mais, a gente vai ter todos os cuidados que são necessários, certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado demais dessa live e a gente se vê amanhã. Até mais!